Esse texto diz assim, está no livro Vida de Jesus. Era desejo de Deus que seu povo, os judeus, soubessem a respeito da vinda de seu Filho ao mundo. Os sacerdotes deviam ter ensinado o povo a esperar o Salvador. Porém, eles próprios não sabiam sobre a vinda do Messias. Por isso, Deus enviou seus anjos para anunciar aos pastores que Cristo havia nascido e onde eles poderiam encontrá-lo. Deus desejava que não só os judeus, mas também outros povos soubessem que o Messias havia chegado. E em um distante país, no Oriente, habitavam homens sábios que haviam estudado as profecias sobre o Messias e acreditavam que o tempo da sua vinda era chegado. Os judeus chamavam esses homens de pagãos. Pagãos. Todavia, eles não eram idólatras. Eram pessoas honestas que desejavam conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus. Aqueles pastores de ovelhas, aqueles magos do Oriente, eram chamados pelos judeus do quê? Pagãos. Pagãos. E esses pagãos estudavam as profecias do Messias. Esses pagãos foram avisados pelo anjo, porque eles estudavam. Então eles foram avisados pelo anjo. O Messias está vindo, segue a estrela, essa é a estrela de Jacó. Segue a estrela, porque eles estudavam. Eles estudavam. E quando chegou o momento, eles acreditaram que era a vinda do Messias. Enquanto o próprio povo de Deus os chamavam de pagãos. Deus vê o coração. Por isso, sabia que esses homens eram confiáveis. Estavam em melhores condições de receber a luz do céu do que os sacerdotes judeus, cheios de orgulho e egoísmo. Esses sábios eram filósofos, haviam estudado as obras de Deus na natureza e através delas aprenderam a amá-lo. Estudavam os astros e conheciam-lhe os movimentos. Apreciavam observar os corpos celestes e em sua marcha noturna. E se descobrissem alguma estrela nova, considerariam isso como um grande acontecimento. Olha só, eles estudavam os astros, eles conheciam os movimentos das estrelas. Enquanto quando eles viram uma estrela nova, o que o texto diz? Eles sabiam que isso seria e foi um grande acontecimento. E agora nós vamos para a Bíblia para ver detalhes desta história. Está lá em Mateus capítulo 2. Abram lá comigo Mateus no capítulo 2. Mateus capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Mateus capítulo 2 e o versículo 1 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o rei dos judeus? Perguntavam para quem? Para os judeus, para o rei Herodes. Aí ele diz: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha só, eles estudavam as profecias, eles estavam cientes de que Jesus havia nascido. Agora eles chegam no povo de Deus e começam a perguntar para eles. Eles devem saber, né? É o rei deles que nasceu, eles devem saber, né? Então vamos perguntar para eles: onde é que está o rei de vocês que nasceu? Que nós viemos para adorá-lo. Aí o que aconteceu com o povo? Verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Eles não sabiam. Como diz o texto do Espírito de Profecia, estavam inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor. Eles estavam inconscientes de que Jesus havia nascido, enquanto aqueles pagãos estavam vindo ali perguntar para eles onde é que ele está.
Versículo 4. Então, né? Olha o que Herodes faz. Convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava de onde Cristo deveria nascer. Eles nem sabiam. Nem os sacerdotes, nem os escribas sabiam que cidade Jesus deveria nascer, sendo que o texto era claro. Aí eles dão uma lição de moral, dão um tapa na cara dos judeus, e olha o que eles dizem. Em Belém da Judéia? Ué, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta de vocês. E eles dizem o que o profeta diz na Bíblia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. É quase o mesmo que está lá em Miqueias 5, verso 2. E eles recitam o verso para eles, para o próprio povo judeu. Que vergonha. Que vergonha que eles devem ter passado. Versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Olha só o que diz rei Herodes. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Irmãos, um anjo os preveniu em sonho, para que então eles não voltassem à presença de Herodes, porque Herodes falou: vejam onde está o menino, então vocês me digam para que eu também vá adorá-lo. Irmãos, o próximo verso me dá muito medo. Sabe? Eu fiquei meditando e pensando nisso um tempo. Olha o que diz o verso 13. Tendo eles partido, desviaram o caminho, por prevenção divina, não foram falar para o rei Herodes onde estava Jesus. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para quê? Para o matar. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando nisso. Eu acho, às vezes, o povo judeu achava que sabia de tudo, eles sabiam que havia um Messias, mas não estudavam o momento, como ele viria, achavam que viria um rei pomposo que sentaria num trono e marchasse à frente do exército, fazendo Jerusalém dominar Roma e dominar todo mundo, como vinha Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Eles achavam que Jerusalém seria a próxima a governar o mundo, que Jesus viria para fazer isso, mas ele veio como um homem simples, não sentou num trono terrestre, nasceu em um berço de palha, em um estábulo, veio totalmente diferente. Se eles tivessem estudado as profecias, Isaías 53, se eles tivessem lido Isaías 53, eles sabiam que Jesus não viria daquela maneira como eles esperavam. Aí eu fico pensando, eles não estudaram as profecias. E quando Jesus veio, em vez deles querer adorá-lo, eles quiseram matá-lo. E consequentemente depois, quando Jesus cura a mão do homem, a mão ressequida, os sacerdotes ali, os fariseus que estavam ali, começaram a traçar planos para matá-lo. Matá-lo. Eu fico pensando, se eu trouxer isso para os dias de hoje, sabe? Oxi, não vai ser diferente. Porque se eu não estudar as profecias em relação ao segundo advento de Cristo, em relação aos meus dias hoje, se eu não estudar agora, enquanto eu tenho tempo, quando chegar a hora, eu vou procurar matá-lo.
depois dos 1000 anos, todos os que não se salvarem vão procurar matá-lo. Estou mentindo? Apocalipse 20. Leia. É profecia. Vão procurar matá-lo. Da mesma maneira como aconteceu, vai acontecer de novo. O Espírito de Profecia diz que nós não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo. Mas é exigido de nós saber quanto à sua proximidade. Exigido de nós. E nós só vamos entender isso estudando as profecias.